Seja bem-vindo a Carlos. Na descrição desse vídeo vamos falar do relacionamento Estados Unidos de América e Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Como deve-se saber, este período é marcado por Guerra Fria, não é? Que é uma guerra político-ideológica entre os Estados Unidos da América e a própria Rússia. Uma guerra que não teve um contato direto entre ambos, mas eles vão criar alguns campos, não é, de batalha. Em relação à Guerra Fria, não é, nós conseguimos ver a sua gênese logo pela natureza como a Segunda Guerra foi terminada. Se estamos recordados, não é? Portanto, a Segunda Guerra Mundial, não é, termina em parte com a rendição da Alemanha, não é? A 11 de novembro de 1945, com a assinatura, não é, do armistício de Rodot. Portanto, estava praticamente terminada a guerra, só que para os Estados Unidos da América, na zona oriental, ainda existia um foco, não é, de uma resistência que ainda continuava com guerra, que era Japão. E não só, os Estados Unidos da América estava intencionado a ajustar, ok, algumas dívidas, não é, algumas amargas do passado. Portanto, era preciso ajustar, não é, aquele ataque de Pearl Harbor que o Japão cometeu um dia aos Estados Unidos da América. É por isso que os Estados Unidos da América, não é, vai decidir bombardear no dia 6 de agosto, não é, uma das cidades japonesas, não é, o Hiroshima. Então, depois disto acontecer, naturalmente que a comunidade internacional, ok, os países, principalmente dos aliados, começaram a aplaudir isso, não é? Olhou para os Estados Unidos como vilão da guerra, como termina a guerra, como quem salvou a Europa. E em algum momento isto vai colocar em anonimato, não é, o papel da Rússia na própria guerra. Portanto, a Rússia fica por detrás das câmeras. Fala-se mais dos Estados Unidos da América e muito pouco se fala da Rússia. E isto me parece que em algum momento, não é, vai preocupar a Rússia, porque também queria estar na boca do povo. É por essa razão que 2 dias depois, já no dia 8 de agosto, esta mesma Rússia vai decidir declarar guerra a Japão, que praticamente estava destruída, embora tenha se destruído apenas aquela cidade, mas só a bomba atômica que se lança, a bomba de Hiroshima, já era suficiente para o Japão, não é, declarar-se rendida. Porém, a Rússia decide declarar guerra no dia 8, portanto, o foco de comentários muda de direção, já se fala pouco 2 dias depois dos Estados Unidos da América, e começa a se falar da Rússia como quem declara guerra e quem está a terminar a guerra. E porque os Estados Unidos da América não queria ficar atrás, no dia 9 de agosto decide lançar a segunda bomba, não é? A segunda cidade japonesa, não é? Que é a cidade de Nagasaki. Portanto, como pode ver, está a terminar assim a Segunda Guerra Mundial, mas termina com nuances, não é, da Guerra Fria. Portanto, em 1947, os Estados Unidos da América levantam um plano econômico chamado Plano Marshall. Portanto, a intenção aqui era demonstrar mais uma vez que os Estados Unidos podia e que estava acima, era superior em relação, não é, à Rússia. Agora, não querendo ficar atrás a Rússia, não é? Em 1949, significa 2 anos depois, cria também um plano similar, ok? O plano Comintern. Portanto, este plano era também planos com a mesma ideologia, com as mesmas funções com o plano Marshall, que era de ajuda, cooperação econômica para todos os integrantes, não é, da URSS. A Rússia, não é? Que até este momento tinha o sistema socialista. Portanto, este plano é para ajudar a todos os integrantes do sistema socialista. Portanto, os Estados Unidos da América, não é? Para não ficar atrás, em 1949, não é, cria uma outra organização, só que desta vez já era uma organização militar, não é, chamada Organização Atlântico Norte, que tem ali uma abreviatura que é a OTAN.
Portanto, esta organização é mais para fortalecer militarmente a todos os integrados no sistema capitalista, a todos os aliados não é, de Estados Unidos da América. Portanto, era como se não é, quem fizesse por último alguma coisa de destaque, não é, era quem fosse superior naquele momento. Portanto, é neste contexto que a Rússia, para não ficar atrás, vai imitar os Estados Unidos da América. Portanto, em 1955, a Rússia vai criar, não é, o Pacto de Varsóvia, que é também com o mesmo sentido com a OTAN. Portanto, o Pacto de Varsóvia era justamente para o apoio militar a todos os integrados na URSS. Então, como pode ver, o clima pós Segunda Guerra Mundial há de ser marcado, não é, por essas disputas, não é, de primazia em implementação ou em fazer uma e outra coisa. Veja só, e em algum momento esta Guerra Fria vai se repercutir até em estados fora da própria Europa. Quer dizer, os estados fora da própria Europa e alguns até da própria Europa, não é? É que vão pagar por esta Guerra Fria. Se estamos recordados, ok? Podemos falar até como exemplo da divisão da Coreia. Em 1903, não é? Em que a Coreia é dividida em Coreia do Norte e em Coreia do Sul. Portanto, e isto vai continuar, ok? Portanto, em 1959 há de ser a vez, não é, de Vietnã. Só que para o caso de Vietnã, ok, os Estados Unidos não conseguiu dividir. Houve aqui uma guerra, não é, em que a Vietnã é apoiado grandemente pela Rússia e, consequentemente, neste caso, os Estados Unidos da América sai totalmente vencido e envergonhado, não é, sobre a Coreia. Portanto, as disputas, as lutas entre essas duas superpotências, o antagonismo entre essas bipolaridades vai continuar. Portanto, em 1961, a Rússia quis se mostrar mais adiante em relação à Rússia, aos Estados Unidos, quando envia ao espaço o Yuri Gagarin. Portanto, mostrou-se como o primeiro país que conseguiu enviar ao espaço pela primeira vez o homem. E os Estados Unidos da América, não querendo ficar atrás, em 1969, não é, vai enviar, não é, o Neil Armstrong, não é, à Lua. Quer dizer, mostrando-se mais superior em relação à Rússia, que só conseguiu enviar para o espaço. Os Estados Unidos da América envia para a Lua. Portanto, isto é mais uma amostragem de como é que era, neste caso, o conflito entre esses dois. Portanto, em 1957 foi a vez de a Rússia, não é, enviar ao espaço o primeiro satélite e o primeiro país a enviar o satélite ao espaço, mostrando-se um passo adiante dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América, para mostrar à Rússia que eles são superiores, ok? Em 1959 vão mostrar ao mundo uma fotografia que tiraram da Lua. Quer dizer, eles não enviaram um satélite ao espaço, mas eles fizeram a questão de tirar, não é, uma fotografia do espaço. Portanto, a Guerra Fria, já terminando, vai ganhar mais auge, não é, com a construção, não é, do Muro de Berlim a 3 de setembro de 1961. Portanto, assim, não é, mostra-se ao mundo que a Guerra Fria não é fantasma, a Guerra Fria não é um mito, é uma realidade. Portanto, é desta forma que queríamos mostrar alguns aspectos de relacionamento entre a Rússia e Estados Unidos da América pós Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu queria convidar, se gostou desse vídeo, de deixar o seu